julgado. Quem nele crê não é julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Caro telespectador, quando saímos quando saímos em linha, estávamos exatamente citando o livro de João, capítulo 3, versículo 18, que acabei aqui de ler. Quero pedir imensas desculpas pelos problemas técnicos, mas nós estimamos a sua audiência e também temos a certeza que é fiel ao nosso programa. Por isso você está aí para continuar a acompanhar o debate sobre a morte. O pastor Azarias, ele estava com o seu fio de pensamento e vamos dar continuidade ao que dizia. No versículo 19, portanto, diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Certo. Eu acho que o pensamento de Jesus aqui é em volta disto, não é? Em volta de quem, portanto, não segui-lo, não é? Estava perdido. Esse é o feedback do pensamento que eu tenho, não é? Naquele caso, mortos sepultarem outros mortos. Muito bem. Sim. Antes de nós entrarmos para as questões que foram retiradas no terreno, eu queria brevemente esta questão dos espíritos defuntos, os antepassados que se comunicam. Estava aqui a fazer a sua explanação quando eu disse que voltava assim para refazer a questão, talvez para colocá-la de forma um pouco mais clarividente aos nossos telespectadores. O que está-nos a dizer, o que eu pude perceber, é que os defuntos, estes espíritos que falam e que citam que são os nossos antepassados, de fato não são. Se não são, quem são? Por favor, graças a Deus. A questão dos defuntos, eu colocaria nessa vertente. Existem seres espirituais que operam, trabalham para o reino das trevas. Satanás, ele nunca vai usar algo que ele não lhe tenha legalidade. Tudo que o diabo usa é algo que ele tem legalidade. Tudo que Deus usa é tudo aquilo que de Deus tem legalidade. Quando olhamos para a questão dos defuntos, Satanás não traz o defunto como pessoa, mas traz o defunto na pessoa da alma do mesmo defunto, que em tempos veio vivendo uma vida não digna de Deus. Então, se percebe o seu fim de pensamento, o defunto é a pessoa que morreu. Sim, sim. O defunto é que morre. Sim. Esse defunto, como referi, é ele que vem para atormentar o vivo. A imagem do defunto na pessoa de Lúcifer, tem que ser entendida esta questão. Não é o defunto, é a imagem do defunto na pessoa de Lúcifer que vem para atormentar esta pessoa. Satanás às vezes vem para abençoar. Eu sou o defunto, sou teu pai e estou aqui para dar bênçãos na sua vida. Não existe isso. O defunto não tem poder para abençoar. O único que tem poder para abençoar é Deus. O defunto, ele jaze no esquecimento. O seu corpo jaze no esquecimento. A única coisa que define quem usa a imagem do defunto é como esse defunto viveu na terra. Então não é imagem, não é o defunto, é imagem. Imagem do defunto. E que essa imagem quem é? Que vem usada pelo Lúcifer para atormentar as pessoas que Satanás tem legalidade sobre elas. Ok. Pastor, imagem do defunto, é o defunto. Quem são esses que vêm e dizem que eram? São, não são? Os defuntos. Sempre voltei para... baseei-me sempre na mensagem, na passagem bíblica que lemos em Eclesiastes. Sim. Isso é idolatria. Isso, seja qual for, não é? Se formos adorar a imagem mesmo do meu próprio pai, do meu próprio avô,
mais amor que eu tenha com ele, para Deus é idolatria, porque quando a Bíblia diz que adorareis a um só Deus. Sim. Então, qualquer outro tipo de imagem, estamos a praticar a idolatria. Em Bíblia... Não é imagem. Nós estamos a falar de alguém, por exemplo, que vai a um curandeiro. Sim. Ele chega no curandeiro e o do curandeiro ele recebe uma identidade, uma entidade, é assim que se diz. Recebe uma entidade e aquela entidade começa a portar-se como o meu pai. Eu sou teu pai, eu quero que você amanhã mate um boi porque eu não estou satisfeito. Vocês não me enteraram onde é que deviam me enterar, me tirem de lá. Esta entidade que entrou é o indivíduo que morreu, que está por ali para abençoar ou para amaldiçoar aquela família. Esta é a questão que não quer calar. Okay. Quando nós falamos da morte, as pessoas acreditam nisto. As pessoas acreditam que quando você morre, você fica por aí vagueando. Não é? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Exato. Eu preferia voltar, eu moro numa traçoa, na questão que colocou o apóstolo aqui, Sim. no início deste programa, Sim. quando disse que Lúcifer foi enxotado, foi expulso do céu, e ele não foi expulso sozinho, foi expulso com vários anjos. Então eu prefiro dizer que esses são anjos do diabo. Esses são os anjos do diabo. Não é a pessoa que morreu. Não é a pessoa que morreu. Porque a pessoa que morreu, Muito a Bíblia bem. está clara. Muito bem, caro telespectador. Vamos agora entrar para as peças, as questões que foram colocadas no terreno pelos que acompanham o nosso programa. Vamos ver as perguntas que eles colocaram e, na medida do possível, vamos tentar aqui responder a todas as questões que nos forem formuladas. Estamos a assistir o programa O Verbo. Fique conosco. Quando morre alguém, para onde é que vai? Eu gostaria de saber se há vida depois da morte. Depois da morte, né? O que há lá frente? Sei lá se há alguma coisa especial, uma coisa diferente do que agora que estamos em vida, né? De verdade, quando a gente morre, vamos para o céu? Vamos para onde, afinal? É o corpo que vai para a terra. A alma vai para o céu, é verdade, não sei. Quero saber. Mega TV. Voltamos já. Foram basicamente as questões que nós tivemos aqui tentando responder, mas há uma aqui que, das perguntas que foram colocadas, há uma aqui que realmente nós devíamos talvez trabalhar um pouco mais. Alguém perguntou, o que é que há lá à frente? Alguma coisa especial? Eu vou começar por si. Aposto. Existe uma coisa especial. Por quê? Jesus, quando deixou os discípulos, disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Vou para o céu, vou vos preparar lugar. Então, dizer que não existe estaria contra aquilo que a palavra de Deus está aqui a dizer. Existe um lugar especial. Mas esse lugar especial vai depender de como nós vamos nos comportar. Se crermos em Deus, seremos salvos e beneficiaremos desse lugar especial. Existe. E esse lugar chama-se céu. Posso ligar o microfone? Acho que não está ligado, faz favor. Tá? Ok, vou continuar. Existe este lugar especial. E respondendo à pergunta da senhora, realmente existe um lugar especial. O que a senhora deve fazer é aceitar Jesus como Senhor e Salvador e garantir que na sua vida o Senhor mande e domine na vida da senhora. Então, eu me arrisco a dizer que quando ele diz vou vos preparar lugar, eu entro numa cogitação que diria, quando o Senhor diz vou vos preparar lugar, significa que, quando ele diz preparar lugar, significa que cada um de nós é responsável, através dos nossos atos em Deus,
de enviar material de construção para nos dar uma vida em Deus condigna. Porque se eu como homem não vivo conforme a palavra de Deus, em nenhum momento viverei esse lugar especial. Certo. Jesus é claro quando diz: vou vos preparar lugar. Mas quais são esses que Jesus vai preparar lugar? São aqueles que o recebem como Senhor e Salvador das suas vidas. A esses, Jesus prepara lugar. Então, eu acredito que a senhora terá ouvido e há um lugar especial. Comunga, há algum lugar especial? Esse lugar especial havendo, o que é? Como é que é? Porque, veja só, aqui uma questão muito pertinente quando nós falamos da morte é que o homem tem a tendência de esgotar tudo aquilo que são as suas munições, entre aspas, na terra. O homem vive como se nunca fosse morrer. E ele quer ter o máximo de prazer, o máximo de felicidade, o máximo de usufruto daquilo que a vida pode proporcioná-lo enquanto aqui na terra. Esta questão é muito pertinente. O que há logo depois? E depois isto vem também trazendo aqui uma outra questão em relação à esperança do pós-morte. Porque se não há nada do outro lado, por que nós vamos investir em algo que não existe? O que a Bíblia diz sobre isto? O que há lá à frente? Vale a pena? Vale a pena. Para além daquilo que o apóstolo disse do lugar especial, eu digo mais. Tem coisas especiais. A primeira coisa especial para o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele também disse, primeira carta de João 5:12, que aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, a coisa muito especial é, qual é a vida? No versículo 11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Nesse caso, o Senhor Jesus Cristo. Então, há muita coisa especial. Nós temos galardão, não é? Nós seremos co-herdeiros, segundo a Bíblia, não é? De Jesus Cristo, não é? No céu. Portanto, nós vamos ter a segunda vida. Essa é a coisa especial. Porque, crendo em Cristo Jesus, Ele é o único que, através dele, nós ressuscitamos. Então, Ele veio aqui para levar a sua igreja consigo. Ele disse em João, capítulo 17, se não atrasou o versículo, acho que é 34. Diz que o Senhor, aqueles que, portanto, me deu, quero que estejam comigo aqui. Ok. No trono, no meu lado direito. Pastor, há alguma razão de temermos a morte? As pessoas têm medo de morrer. As pessoas têm medo de morrer. As pessoas até têm medo de falar de morte. Exato. Mas nós sabemos pela história que em algumas culturas a morte é um momento de festa também. Mas na maior parte delas é um momento de lamento. Há alguma razão para termos medo da morte? Bom, eu, depois de conhecer, depois de ter a salvação, não há nenhuma razão. Porque o próprio Jesus Cristo, depois da queda do homem, eu vou dizer o seguinte: Jesus é o último Adão. Portanto, o Adão espiritual. Aquele que vai banir para solteiro a morte. Então, estando em Cristo Jesus, eu já não tenho medo. Porque o medo que eu tenho é morrer fora de Jesus. Certo. Aí sim, há razão de temermos a morte. Mas para aqueles que creem em Cristo, não há razão de temer a morte. Porque Ele diz: a morte vai morrer. Portanto, isso podemos conferir, portanto, em primeira carta aos Coríntios 15. Primeira carta aos Coríntios 15 é uma carta muito poderosa, sim, que já viu. Sobre esses assuntos. Aliás, é uma das bases, caro telespectador. 1 Coríntios capítulo 15
eu aconselho a ler na sua plenitude. Sim. É a base sobre a questões que têm a ver com ressurreição, morte, vida, a primícia dos que dormem, Amém. pois o porvir. Mas qual é o versículo que a gente É lê? melhor, por ser para não roubar tempo, é melhor mesmo os 57 semanas, uma falha, numa pessoa. 15:57, ele diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa vitória é a morte. É esta a vitória. Porque a morte vai morrer Certo. em Cristo Jesus. Então, eu, sendo, portanto, salvo, não é? Em nome de Jesus, já não há razão para eu temer a morte. Não há razão. Porque eu sei que aquele, portanto, pelo qual, não é? Eu creio, ele tem o poder de aniquilar a morte. Cristo venceu a morte. Venceu a morte. Portanto, não há razão. Então não há razão De eu de temer a eu, morte. como crente, ter medo de algo que o meu herói já venceu. Aliás, Já venceu. ele diz: eu sou o caminho, faz a verdade sentido. e a vida. Faz todo sentido. Ele é tudo isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a forma de ir ao Pai é esta morte. João 14, 16. 6, versículo 6. Ele diz: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim. Então, nós nos sentimos, temos esta graça de termos este Salvador, portanto, que vai aniquilar o nosso inimigo. Ele próprio diz: a morte, o último inimigo, deixará de existir. O Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículos 22, 23, ele diz assim: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora, de um ou outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo está a dizer aqui que o desejo dele era ir, mas ficava por causa do trabalho. Só para sustentar essa passagem, podemos ver também Romanos 14, Romanos 14, que 7. O que diz Romanos 14, Romanos 7? 14, 7, como é que está isto? Romanos 14, já estou lá. Versículo 7, a Bíblia diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Continua. Porque se vivemos para o Senhor, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou moramos, somos do Senhor. Aqueles que estão em Cristo já não podem temer a morte. Essa é uma das razões daquilo que está neste Cristo Jesus. Já não vivemos para nós. O Cristo é Cristo quando nós vivemos para Ele. Também é Cristo quando morremos. Porque tanto viver, assim como morrer, morremos para Ele. Muito bem, muito bem, muito bem. Considerações finais? Talvez afundar aqui o Efésios 2, 1, 3. Sim? O que é que diz? Para nós. Efésios 2, 3. Efésios 2, 3. Efésios 2, 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Já não somos, porque quando olhares para no versículo 1, Ele vos deu a vida. Porque antes estávamos condenados à morte, e essa morte era morte espiritual. Vindo Jesus na cruz, Ele morre para que da morte tirasse a vida daqueles que outrora estavam na morte. Para terminar, dizer que não há outra vida além de Cristo, não há outro caminho para a vida além de fazer e obedecer à vontade de Deus, cumprir com os mandamentos de Deus
ir à igreja, participar dos cultos, dar a sua vida a Jesus e continuamente produzir frutos dignos de arrependimento. Quando as pessoas vão produzindo frutos dignos de arrependimento, os outros que assistem ou te assistiram em tempos irão perceber que esta pessoa já não é dominada pela vida anterior, ela é dominada por uma vida diferente e automaticamente procurarão saber quem governa esta pessoa, que outrora era governada pela bebida, pela prostituição e outros males que entraram por causa da morte no início. Então, há que fazer perceber o povo de Deus do outro lado que não há salvação sem Cristo, não há salvação sem a palavra de Deus, não há salvação em tudo que se vê. Pode aparentar ser, mas não é. A única coisa que nos dá a vida é Cristo. Então, gostaria que os telespectadores entendessem que já não estamos na morte, estamos em vida em Cristo. Quando aceitamos, esta questão tem que ser bem entendida. Quando aceitamos a Cristo Jesus, a morte já não opera em nós, mas a vida é em Cristo Jesus. Por isso que tudo quanto nós fizemos na carne, por causa dos deleites da carne, da vontade da carne, porque estávamos condenados pela morte, Jesus carregou na cruz. Olhando para o que aconteceu na cruz, os dois, um diz: lembre-se de mim quando entrares no reino. Disso. Ele tinha consciência. A primeira coisa, o povo tem que ter consciência de que existe um Deus e esse Deus tem um reino. E todos aqueles que querem fazer parte desse reino precisarão dar as suas vidas a Jesus. É tudo quanto eu preciso. Apóstolo, e aquele que está em casa e que está com medo da morte e quer procurá-lo para aconselhamento sobre como deve prosseguir e dissipar todo o seu medo, como é que pode fazer para entrar em contato consigo? A primeira coisa que eu posso dizer, não venha para o homem com expectativa. Eu sou homem também que depende e preciso de Deus. E se vier ter comigo, tem que perceber que eu sou um homem limitado, que depende também de Deus. Temos Deus como nosso guia para os levar, estas mesmas pessoas que precisam de Deus, para Deus. Então, eu sou homem sem Deus, não sou homem de Deus. Por isso que temos homem de Deus. Homem de Deus, só homem de Deus quando tem Deus. E se não tem Deus, não é homem de Deus. É um homem simples que flui naquilo que Lúcifer é. Os dons estão lá, mas ele já não é anjo de luz. Então, eu sou homem de Deus quando tenho Deus. Então, para poder solucionar as questões dos irmãos lá do outro lado, preciso estar alinhado com Deus para poder dar soluções a Deus. Eu tenho meu número de 84-82-82-337 e tenho 87-62-82-337. Mais uma vez dizer que não vá a homem com expectativa do homem resolver as tuas questões, mas vá a Deus na consciência de que Deus vai resolver os seus problemas. Esse é o meu conselho como homem de Deus. Muito obrigado, apóstolo. Pastor, últimas considerações? Muito obrigado. Eu quero tecer as minhas considerações finais, resgatando, portanto, o nosso tema, na base, portanto, da nossa vida. Nós falamos da morte, mas queria tecer as considerações tendo em conta a causa da morte. Certo. Cortar o problema pela raiz. Porque estamos a falar da morte, mas a morte aparece como efeito, mas existe a causa. Tanto que é o pecado. Ok. O pecado. Portanto, Certo. para dizer que o pecado, estimados telespectadores, é que mata. Até a doença não mata. Desculpa essa colocação, mas na base bíblica, se Cristo carregou consigo as nossas doenças, não é? As nossas tribulações na cruz, então está tudo menosprezado. Mas o pecado é que mata. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Em Romanos 6:23. Então, para dizer que o grande problema nosso, o grande problema da morte é o pecado. Então, queria aqui deixar
esta reflexão sobre o pecado. E o pecado, quando entra, ou depois começamos aquilo que aconteceu com a mulher, ou com Adão, nós fugimos de Deus, já não vamos à igreja, até temos medo de entrar na casa de Deus. Você já não está sendo conduzido pelo Espírito de Deus por causa do pecado. Então quero chamar a atenção a este mal do pecado. Portanto, não só. Também gostaria de terminar talvez com Apocalipse 20:15. Apocalipse 20:15. Apocalipse 20:15. Porque só Jesus, só crendo em Cristo, é que podemos vencer o pecado, não é? Só crendo em Cristo podemos vencer a morte. E há uma coisa fundamental que eu quero deixar aqui no Apocalipse 20. Pedir a favor, pastor. Apocalipse 20:15. As Sagradas Escrituras dizem e ensinam: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Sim. Então quero, portanto, apelar aos amados telespectadores, mesmo aqueles que, portanto, já ouviram falar deste Jesus, mas faltava um momento como este, não é? Que olha, não viva sem que teu nome seja escrito no livro da vida. Muito bem. Estas são as minhas últimas considerações. Por quê? Quem não for achado no livro da vida, No livro da vida, no livro da esse vai ser lançado, portanto, porque aqui vai ser lançado o quê? A morte, o inferno e as pessoas que estão lá. Muito bem. Neste lago de fogo. É um lago que ele está aberto para receber tanto o inferno, o próprio inferno onde as pessoas estavam, não? E as pessoas que lá estão. Então, é este apelo que eu queria deixar. Muito bem. E pedir, portanto, que quem esteja nos acompanhando reflita muito neste assunto. A questão de salvação em Cristo Jesus é uma questão séria. A questão do pecado é uma questão séria. Muito obrigado. Muito Deus bem, realmente muito possa nos bem. abençoar. E em relação ao inferno, nós vamos trazer aqui um tópico especificamente para falar sobre isso. Como é que nós fazemos para entrar em contato com o pastor e o ministério lá na Maota, SMC, onde é que se encontra? Sim, sim. Estão aqui os contatos: 84 28 94 83 7. Depois, eu vou repetir: 84 28 94 83 7. Certo. E 82 84 74 380. 82 84 74 380. Você que vive no bairro das Maotas SMC, já tem aí os contatos. E qualquer preocupação, dúvida ou alguma pergunta que queira ou que quis deixar, mas não pôde, dado a restrição do tempo que temos aqui, pode entrar em contato com o pastor Azarias para clarificar as suas questões. Tá? Caro telespectador, estamos chegando na reta final do programa O Verbo, mas você não vai sair daí. Fique com um pequeno intervalo que eu volto para dar o resumo daquilo que foi a discussão e os debates, e assim como as conclusões a que chegamos. Muito boa noite, até já. A morte. A morte. É o nosso desejo que depois deste programa ele não seja mais preocupação para si. Que você saiba que há um que venceu a morte e que se você confiar nesse que venceu a morte, com certeza você também não morrerá. Esta é a base do cristianismo. É por isso
que nós seguimos a Jesus. Ele é o único cujo túmulo não foi encontrado o seu corpo. Ele é o único que subiu à vista de todos. E Ele é aquele que voltará para carregar a sua igreja. E assim, esta mesma reinará com Ele para todo o milênio. A morte já não é mais preocupação para aquele que está em Cristo Jesus. Nós discutimos aqui questões como o engano da morte, que é o fato de espíritos que trazem aqueles que já morreram para fingirem e suporem que são os antepassados, os defuntos, e assim levarem o homem a práticas consideradas pecaminosas de acordo às Sagradas Escrituras. Aqueles que já morreram não têm nenhuma atividade sobre a terra. Seus pensamentos, seus desejos, todos os seus prazeres já se esvaneceram. Aqueles que já foram não podem mais influenciar o rumo do acontecimento daqueles que estão vivos. Você que está vivo precisa de tomar uma decisão em Cristo Jesus para que a morte não seja mais preocupação para si e todos aqueles que consigam conviverem e virem o testemunho do seu bom viver também poderão, com certeza, beneficiarem-se desta dádiva de Deus. Aprendemos aqui também que existe o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a fazer aquilo que são os seus mandamentos plasmados nas Sagradas Escrituras. Você tem a liberdade, caro telespectador, de decidir entre a vida e a morte, entre Cristo e o diabo. Todas estas possibilidades você as tem. A vida não é urgente como muita gente diz. 60, 70, 80 anos é o tempo que nós temos aqui. Alguns com um pouco mais de vigor chegam aos 90, quiçá aos 100. Mas este é o tempo de provação, em que nós definimos através das nossas atitudes para onde viveremos eternamente. Não estamos preocupados com a morte aqui na terra. Aquele que é crente, aquele que é cristão, ele venceu a morte. Mas sim, nós queremos viver a eternidade com Cristo Jesus. Estes foram alguns dos aspectos que foram debatidos, foram trazidos aqui no programa sobre a morte. Com certeza não esgotamos. Nós iremos trazer este tópico numa outra vertente. Iremos discutir ainda com maior profundidade o mesmo tema em outras perspectivas. Iremos com certeza exprimir isto porque somos de fato o Verbo, e o Verbo é isso, é para tirar todo o suco daquilo que é as Sagradas Escrituras. No próximo programa nós iremos falar sobre possessão. Teremos aqui dois homens que lidam com esta questão de possessão nas suas congregações, que lidam com questões de libertação nas suas congregações. Eles vão aqui explicar o que é possessão. Porque é que algumas pessoas se dizem possessas, e se estão possessas, o que é que lhes leva a esse estágio de possessão? O que é que faz com que o homem ele saia da sua consciência normal como homem para ser possuído por um espírito que irá ditar o rumo do acontecimento da sua vida? Possessão é o programa que você não deve perder esta quinta-feira às 17 horas. Contudo, acompanhe o programa Verbo todas as terças e quintas-feiras às 17 horas aqui na Mega Rádio e Televisão com JC Maloa e repetição durante os nossos programas. Fique ligado à Mega Rádio e Televisão. Não saia daí, eu me despeço, mas nós estimamos a sua audiência. Muito boa noite e muita paz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua vida, e que a morte não seja mais uma preocupação para si. Vá em paz e que o Senhor o acompanhe. Fique com Ele em seu coração. Deus te ama. Muito obrigado.